O presidente Lula conseguiu, na manhã dessa sexta-feira, falar coisas tão absurdas que até mesmo o microfone tentou fugir de perto dele. Eu já vou mostrar tudo o que aconteceu para você, mas antes preciso mostrar a contradição entre a militância política ferrenha dos pseudojornalistas da Globo News em favor da suspensão do X no Brasil e a posição de um diretor da Globo. O prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes em uma intimação feita pela rede social X, para que o mesmo X indicasse um novo responsável legal pela empresa no Brasil, já se encerrou na noite de ontem. Até o momento da gravação desse vídeo, a rede social ainda está no ar, mas não sei por quanto tempo, pois Elon Musk decidiu pagar para ver a punição colocada como ameaça por Alexandre de Moraes. Só que enquanto esse prazo ainda corria, os pseudojornalistas da Globo News cumpriram o seu papel de militantes políticos. O mesmo Alexandre de Moraes, que há alguns dias foi colocado sob suspeita nos comentários dentro dos programas da emissora por conta das conversas vazadas, agora foi novamente colocado no pedestal de dono da verdade, pois agora suas decisões autoritárias foram contra uma das pessoas mais odiadas por esses pseudojornalistas, Elon Musk. Na falta de argumentos, as acusações foram de que a rede social X se tornou tóxica. O X virou uma rede social tóxica. Mas isso interessa ao Musk, ele gosta da confusão, ele joga inclusive na confusão, como eu estou falando aqui, porque ele quer isso. Se tornou uma rede social tóxica, mas Andréa Sadi continua utilizando, a própria Globo News continua utilizando, assim como todos esses militantes políticos que integram a emissora. Mas é claro que Andréa Sadi não estava sozinha nessa luta. Tá muito livre, leve e solto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E rede tóxica não pode ser lucrativa nesse nível, pela toxicidade que tem. Eu não sei se isso é algum tipo de problema cognitivo ou se é falta de caráter mesmo. Mas a visão que essas pessoas têm de liberdade de expressão é de que essa liberdade vai até onde eles concordam. A partir do momento em que a outra pessoa está falando algo que eles não gostam, aí já é uma violação da liberdade de expressão. Enfim, a palavra ainda voltou para Andréa Sadi para que ela fizesse mais acusações. Então, assim, eles usam também essa rede social tóxica, essa turma radical, como escudo, porque são covardes, né? Essa é a minha opinião. São covardes que se escondem atrás ali de 140 caracteres, não sei mais quantos são, mas para atacar as pessoas. Que coisa, do que a gente está falando? Então, o ministro Moraes fala o tempo todo, não é terra sem lei, não é terra de ninguém. Eu concordo com isso. Só que, ironicamente, na mesma tarde em que essa militância estava sendo exercida na Globo News, um dos principais diretores da Globo fazia uma publicação no X, mostrando um posicionamento completamente diferente. Boninho marcou Elon Musk e disse: "Vamos conversar sobre o X no Brasil, talvez eu possa ajudá-lo." Só que o comentário de Boninho também não é nenhuma surpresa. Como diretor dos principais reality shows da Globo, entre eles o BBB, ele sentiria a suspensão do X no bolso. Na verdade, todos aqueles pseudojornalistas da Globo News também sentiriam, mas no caso deles, a militância política parece não ter deixado espaço para que eles pudessem pensar nessa possibilidade. Para aqueles cujos cérebros não estão tomados pela militância, é muito fácil compreender a importância de cuidar da própria saúde. Eu faço isso tomando um suplemento alimentar extraído naturalmente da oliveira. O Oliviage possui oleoperina e hidroxitirizol, além de mais de 50 agentes metabólitos que são antioxidantes que auxiliam no combate dos radicais livres, auxiliando a redução do estresse oxidativo e protegendo as células e tecidos vitais. Agora, a melhor parte, o Oliviage é produzido pela empresa de um inscrito aqui do canal, que compartilha dos mesmos valores que nós. Clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo para conhecer o Oliviage e outros produtos dessa empresa parceira. Bom, se você achou ridículo o que foi dito na Globo News, espere para ver a entrevista de Lula que eu vou mostrar agora. Na manhã dessa sexta-feira, Lula concedeu uma entrevista ao vivo à Rádio Mais PB e as declarações feitas por ele foram tão absurdas que até o microfone tentou fugir dali. Você já vai entender. O primeiro ponto que eu destaco aqui é a velha narrativa da reconstrução dos ministérios. Veja, nós passamos 1 ano e 8 meses reconstruindo esse país. 1 ano e meio, você não tem noção como é que nós encontramos o Brasil. Alguns ministérios tinham metade dos funcionários que tinham em 2010, outros fechados. Ele só não conta para o povo brasileiro que a grande maioria dos seus ministérios não representam vantagem nenhuma
para o povo. Pelo contrário, eles representam apenas um custo mais alto e muito mais alto para manter essa estrutura em funcionamento. O único beneficiado com esse alto número de ministérios e de cargos dentro desses ministérios é o próprio governo Lula, que tem muito mais espaço para acomodar aliados políticos, enquanto o povo brasileiro paga a conta. Mas esse ainda era apenas o começo. Ele foi perguntado também sobre a intimação de Alexandre de Moraes a Elon Musk e respondeu isso aqui. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Não importa se a própria legislação brasileira esteja sendo violada com essas decisões. Se a Suprema Corte decidiu, deve ser cumprido. O fato dessa Suprema Corte ser formada por uma maioria indicada pelo próprio PT, fora Moraes e Gilmar Mendes ainda, é apenas uma coincidência. Mas a pior parte da entrevista, no meu entendimento, ainda foi outra. Já não é novidade nenhuma que Lula ataca o atual presidente do Banco Central, Campos Neto. Na manhã dessa sexta-feira não foi diferente, e o principal argumento utilizado por Lula para isso foi a taxa de juros. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O atual presidente do Banco Central, ele age no Banco Central como um político, ele não age como um economista. Ele se oferece em muitas reuniões políticas, coisa que não deveria acontecer. A taxa de juros no Brasil hoje não tem explicação. Não tem explicação. Só que ainda dentro desse mesmo assunto, apenas alguns segundos depois, ao falar sobre Gabriel Galípolo, que foi confirmado nessa semana como o nome indicado por Lula para a presidência do Banco Central a partir de 2025, Lula já havia mudado completamente de visão sobre a mesma taxa de juros. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima. A taxa de juros no Brasil hoje não tem explicação. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. O que isso deixa claro? Muito simples. Para Lula não importa o reflexo da taxa de juros para o cidadão brasileiro. O que importa é quem está à frente da instituição, se é um aliado político dele ou um adversário. As atitudes podem ser as mesmas. Se partem do adversário, são absurdas. Se partem do aliado, está tudo bem. O que importa é a narrativa. É disso que Lula e o PT vivem. Bom, as contradições na fala de Lula ficaram tão escancaradas que quando o final da entrevista já estava próximo, nem o microfone dele não aguentou mais e quis sair correndo dali. O que é caro, sabe o que é, meu caro? Você sabe quanto que o Brasil pagou de juros em 10 anos? 4 trilhões e 700 bilhões de reais. Sabe quanto investiu na saúde nesses mesmos 10 anos? Mas quem pode julgar o microfone, não é mesmo? Se fosse eu, teria feito isso logo na primeira frase da entrevista. Aqui na descrição do vídeo, além do link para conhecer o Olivier, você vai encontrar também o link de um outro vídeo aqui no YouTube, de um podcast que eu participei, onde eu revelei toda a trajetória, todo o caminho que eu passei para chegar até aqui. Se você quer conhecer essa história, clica no link que eu deixei aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.